Bom dia, gente. Vamos lá para a nossa revisão de filosofia. Sobre o nosso filósofo querido Sócrates, né? Um dos maiores filósofos que existiram na antiguidade e até hoje também. É considerado um dos maiores nomes da filosofia, junto com Platão e Aristóteles, né? Ele era famoso por ter contribuído para os primeiros estudos dessa área, né? Sendo considerado, inclusive, um patrono da filosofia ocidental. Porque, gente, a filosofia, ela é um estudo. Ela é o estudo da mente humana, né? Então, não é só a filosofia, ela não é só uma matéria escolar difícil que vocês têm ou que não importa para nada. Muito pelo contrário, a filosofia ela é um estudo, né? Como que o ser humano pensa, por que que ele pensa daquela razão, né? Enfim, Sócrates ele se imortaliza por desenvolver as ideias e os pensamentos que foram construindo a cultura e a forma de pensar do mundo ocidental. Já daí já dá para ver que já dá para perceber que a filosofia não é só uma matéria à toa, né, que não serve para nada. Sócrates, ele é um dos responsáveis por ter desenvolvido, né, a nossa cultura. Então, lá desde o passado da Grécia, que foi se consolidando lá na Idade Média, até chegar na Idade Moderna e na Idade contemporânea que nós estamos vivendo hoje, né? Então, estudar filosofia é muito importante por isso, tá? Filosofia, ela não é uma matéria à toa, como muitos me dizem. Enfim, de acordo com Sócrates, você reconhecer a sua própria ignorância já é o primeiro passo para você deixar de ser ignorante e buscar a verdade. Você já sabe que aquelas pessoas falam assim, não, eu sei de tudo, eu sempre tenho a razão. Você tá lá falando para a pessoa, não, eu não acho que é assim não, mas ela tem a razão porque ela sabe de tudo. Então, Sócrates seria o primeiro a falar para ele que ele deveria reconhecer a própria ignorância. Primeiro porque ninguém sabe tudo, não tem como todo mundo saber tudo, né? E segundo, que não é feio a gente ser ignorante desde que nós busquemos a verdade. Então ele acreditava que essa reflexão pessoal, que a meditação, você pensar em si mesmo, você pensar no mundo como ele eram as maiores fontes da sabedoria, né? Por isso que ele tomou para si como uma das frases mais importantes a frase conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. O método de Sócrates de estudo, na verdade Sócrates ele não tinha nada escrito. Quem transcreveu os diálogos de Sócrates, na verdade, foi Platão, mas ele tinha um método. O método de Sócrates era o diálogo. Através do diálogo com outra pessoa, ele procurava, ele buscava a verdade, né? E através do diálogo, ele acreditava que estava livrando a alma da doença do erro, ou seja, da doença da ignorância. Para Sócrates, a ignorância era uma doença, né? Então, por isso, o diálogo, gente, o diálogo, não um está mais certo do que outros, tá? O diálogo, a troca de ideias era extremamente importante, né? Porque livrava a alma da ignorância. Então, agora a gente vai ver só um pouquinho aquela frase, conhece-te a ti mesmo. Ela vem do oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos, ele influenciou a vida de Sócrates de várias razões. E foi muito importante para Sócrates, né? A mensagem que estava no tempo, que é conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. Sócrates achou essa frase de uma extrema verdade, porque realmente se o que você procura não está dentro de você, como que você vai achar em outro lugar? Então, se você não tem sabedoria e conhecimento,
né? Como você vai encontrar esse conhecimento dentro de você? Não tem como, né? É só estudando, é só buscando essa verdade. Para ele a vida era só a busca pela verdade, né? Mas só falando um pouquinho sobre o oráculo de Delfos, ele foi um templo construído para o deus em homenagem ao deus Apolo, né? Que era o deus da profecia, o deus da luz e da verdade. E como o nome diz, né, o oráculo de Delfos ficava na cidade de Delfos, que se encontrava lá na região central da Grécia. Aí a gente pode falar, nossa, mas o que o Sócrates tem a ver com o oráculo de Delfos, né? Ele era um filósofo, ele queria buscar a verdade. O que ele queria com Delfos, com o oráculo de Delfos, que era do deus Apolo, era um mito, né? Bom, vamos chegar lá. Primeiro, o templo de Delfos ele foi construído sobre uma fenda em meio a montanhas. Essa fenda emanava vapores do solo, né, que causavam um transe na sacerdotisa quando ela fazia as suas profecias. Então, certo dia, um discípulo de Sócrates, de nome Querofonte, perguntou ao oráculo quem que era o homem mais inteligente e mais sábio de Atenas. A sacerdotisa declarou que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates, né? Assim, Querofontes voltou para Atenas e contou essa novidade para Sócrates, né? Que não aceitou essa afirmação do oráculo, porque Sócrates não se achava sábio. Então, ele seguiu com o diálogo por toda a vida dele, com várias personalidades de Atenas, né? Seguiu dialogando com eles. E ao dialogar com essas pessoas, o que ele percebeu? Que todos caíam em contradição e não admitiam erros. Então ele acabou concluindo que ele sim era o mais sábio. Por quê, gente? Não porque ele sabia mais do que todo mundo, mas porque ele sabia que ele não sabia. Ao admitir que ele era ignorante sobre vários assuntos, ele buscava, ele estudava sobre aquilo para aprender mais. Enquanto aqueles que não admitiam, que achavam que sabia tudo, que estava tudo certo, né, que eram, hoje a gente fala que o cara é o bonzão, né? Ele não ia atrás de novos conhecimentos, ele estacionava ali, né? Então, por isso, Sócrates realmente acabou concordando até com a frase do oráculo, com a profecia do oráculo de Delfos, né, da pitonisa, de que ele era o homem mais sábio, mas não porque ele tinha toda a sabedoria do mundo para ele, mas porque ele admitia que ele era ignorante. E é aí que tá, gente, o maior trunfo de Sócrates é saber que ninguém pode saber de tudo, mas nós podemos procurar entender, nós podemos procurar estudar aquilo que nós não sabemos, né? Ou seja, para Sócrates, o autoconhecimento, a reflexão de si mesmo. Primeiro é pensar sobre si mesmo. Como você vai ter conhecimento sobre várias coisas se você não sabe nem o que quer comer na janta? Se eu te perguntar qual é a sua fruta favorita, você não vai nem saber responder. Se eu pegar e falar assim, qual que é o seu propósito de vida? O que você quer para o seu futuro? Você vai lá e me responde, eu não sei. Então, para o Sócrates, o autoconhecimento, ele já é o caminho, o início, tá, gente? O início do caminho para o verdadeiro saber. Então, ele acreditava que a sabedoria dependia de quê? Do conhecimento. A sabedoria dependia do conhecimento, vou repetir de novo, e do controle de seus próprios limites. Ou seja, assim estariam mais propensos a fazer o bem aqueles que eram sábios. Por quê? Uma vez que a ignorância leva o erro. E realmente, gente, quantas vezes a gente não fala,
eu tô dando vários exemplos porque existem vários exemplos na nossa sociedade, né? Quantas vezes a gente já não falou, nossa, aquele cara, aquela pessoa é muito ignorante, por isso que aconteceu aquilo com ele, não precisava ter feito aquilo, né? Então, a ignorância leva ao erro e leva ao mal. Eu vou dar um exemplo de ignorância que aconteceu há muito tempo atrás, muito tempo não, é que eu não lembro quanto tempo. Foi em Campo Grande, né, onde uma briga de trânsito levou à morte um menininho de 3 aninhos de idade. Eu não lembro quem estava errado, eu não lembro se era o pai do menininho ou se era o outro carro. Isso eu não vou lembrar desses detalhes para falar para vocês. O que eu vou lembrar é que o cara, o outro que não era o pai, ele foi tão ignorante que ele pegou uma arma e acertou uma criança de 3 anos numa briga de trânsito, né? Isso repercutiu no Brasil inteiro e foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, gente, a ignorância realmente, Sócrates está certo, leva ao erro e leva ao mal. Por isso, ter conhecimento é uma virtude. Gente, passar vergonha por ignorância é feio. Vou te falar uma coisa, é feio, tá? Você ser ignorante é ridículo. Me desculpa, mas quando a gente só pode pensar, coitado desse daí. Não sei se eu tenho dó porque ele nem tem noção de que está sendo ignorante, ou se eu tenho dó do pai e da mãe por ter um filho desse jeito, né? Enfim, Sócrates, ele pensava assim, autoconhecimento, gente, é tudo, tá bom? E aí a gente vai para a maiêutica. A maiêutica é um método socrático. Lembra, como eu disse, ele não deixou nenhum registro escrito. Porém, né, Platão escreveu todos os diálogos dele. Então, a maiêutica era o quê? Era um método para se chegar ao conhecimento, né? Para Sócrates, o papel do filósofo era fazer com que as pessoas chegassem a esse conhecimento. Então, ele tinha um método de diálogo. Lembra que eu falei diálogo, não discussão. Diálogos é troca de ideia. Então, Sócrates tinha esse método de diálogo e nesse método, o que ele fazia? Ele levava a outra pessoa, ou seja, o interlocutor, a pessoa com quem ele estava debatendo, a perceber a sua própria ignorância, a perceber que ele estava sendo ignorante em relação ao assunto tratado, né? O que ele fazia? Através da ironia, que eram perguntas, ironia era pergunta, ele fazia pergunta e aí ele respondia essas perguntas com outras perguntas até levar a pessoa com quem ele estava debatendo ao erro. Ou seja, ele conduzia essa pessoa com quem ele estava debatendo a errar. Ele fazia com que essa pessoa errasse. Por quê? Porque através disso a pessoa tinha que admitir que ele era ignorante em relação àquele assunto. E uma vez confessada a ignorância, ele poderia percorrer o caminho da verdade, ele poderia estudar sobre aquilo e ele poderia, né, descobrir a verdade. Então, a gente tem aqui a ironia, que eram o quê? Perguntas sendo respondidas através de outras perguntas, até levar a pessoa com quem ele estava debatendo ao erro. Quando você leva uma pessoa com quem você está debatendo ao erro, você mostra para ela que ela está errada, que ela não tem jeito, ela tem que aprender aquilo de uma outra forma, né? E aí, essa pessoa tinha que admitir a ignorância e tinha que estar disposto a seguir o caminho da verdade. Então, isso era a maiêutica. A maiêutica era quando ele percebia que estava errado e criava um novo conhecimento, ou seja, ele paria um novo conhecimento, né? Mas vamos só contextualizar aqui um pouquinho a democracia ateniense. Sócrates viveu em plena democracia ateniense, né? Ela pressupunha uma isonomia entre os cidadãos, lógico, né?
O que é a isonomia? É a igualdade entre os cidadãos. Mas para que essa igualdade funcionasse, os cidadãos deviam ser capazes de exprimir, né, de expressar as opiniões que eles tinham, os interesses deles nas assembleias. Como que ele ia expressar isso se ele não soubesse, se ele fosse ignorante, né? Então, o conceito de maiêutica do Sócrates, né, de acordo com aquela frase famosa, conhece-te a ti mesmo, é que através da autorreflexão nós estamos em busca do conhecimento que conduz à prática das virtudes morais mais elevadas. Tá? Lembra que eu falei que a ignorância leva ao erro e ao mal? O conhecimento é ao contrário, através da autorreflexão, através do conhecimento, nós vamos praticar virtudes morais. Ou seja, descubram quem realmente vocês são para vocês praticarem virtudes morais, né? Para Sócrates, ele admitia que todo o conhecimento humano já está aqui na nossa mente, né? Ele só tem o quê? Que ser estimulado para se desenvolver. Não adianta você ter o conhecimento humano aqui na cabeça, mas você, por exemplo, não pegar um livro e ler, por exemplo. Você nunca vai desenvolver esse conhecimento, apesar de ter todo aqui. Tá tudo aqui, de acordo com Sócrates. Mas a gente tem que desenvolver. Nada é de graça, gente. Nada é de graça. O conhecimento existe, mas a gente tem que buscar o conhecimento, né? Então, a maiêutica seria associada à técnica de parir esse conhecimento, que é isso que eu falei, o conhecimento está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parir esse conhecimento, eu tenho que tirar ele daqui através do estudo, através do, do estudo. Esqueci a palavra que eu queria falar, tá? Então, gente, a primeira fase desse método que eu falei, a maiêutica, é as perguntas, ou seja, a ironia, né? Chamada ironia, que são feitas perguntas atrás de perguntas até a pessoa entrar em contradição. A maiêutica seria o que? A parte final do método socrático. Então, primeiro a gente tem a ironia, depois vem a maiêutica, né? A maiêutica é quando nasce o pensamento, o conhecimento, né? Através das conclusões tiradas pelo próprio interlocutor, pela própria pessoa pela qual Sócrates estava dialogando. É quando essa pessoa vê, não, eu realmente estou errado sobre isso, eu realmente não sei sobre isso, e admite isso. Isso seria a maiêutica, ou seja, o nascer de um novo conhecimento. Então, como o sistema de ensinamento de Sócrates, né, usava o diálogo em sintonia com a razão para levar o interlocutor ao encontro da sua alma, então, para Sócrates, o conhecimento... Dá licença, minha cachorra. Para Sócrates, gente, o diálogo era levar o interlocutor ao encontro da sua própria alma, ou seja, para Sócrates, o conhecimento é a sua própria alma. Olha, isso é até bonito, né, gente, falar, tanto que a alma a gente liga com coisas boas, com coisas puras, ao contrário, né, da ignorância. Então, é evidente que esses métodos socráticos, o que eles provocavam, né? Discussões, irritações. Lembra que eu falei que o ignorante não admite que é ignorante, de jeito nenhum. E reações indesejadas nas pessoas que diziam saber tudo. Lógico que elas não iriam gostar desse método, né? De colocar na cara delas que elas estavam erradas. E isso provocava o quê? O verdadeiro efeito da purificação de falsas certezas, aquela pessoa que tem certeza de tudo, né? Então, o Sócrates, ele não fazia isso para constranger o interlocutor. Ele fazia isso
para purificar o pensamento dele, né, do interlocutor, para desfazer ilusões que esse interlocutor talvez tivesse. Mas ele não tinha o intuito de ridicularizar, jamais. Ele era uma pessoa com um conhecimento incrível, né, para aquela época. Então, jamais o que ele queria fazer era ridicularizar alguém. Nunca. O que ele queria fazer era irromper o entendimento nessa pessoa, fazer com que essa pessoa entendesse, ou seja, né, do impasse chegar a uma conclusão, mesmo que essa conclusão fosse errada e ele descobrisse que ele tinha sim que procurar mais conhecimentos. E então, falando isso, a ironia e a maiêutica, eles constituíam a excelência, né? As principais formas do método dialético de Sócrates. Gente, dialético vem de diálogo, tá? Então, a ironia e a maiêutica as formas de atuação do método de diálogo de Sócrates, onde ele desfazia equívocos, onde ele acabava com erros, né? Com erros que as pessoas poderiam vir a ter, onde ele provocava a reflexão interna e a introspecção, né? Que segundo ele, nós temos que ter essa reflexão interna. Nós seremos, segundo ele, isso faria com que nós fôssemos felizes. Né? Eu dou esse tipo de exemplo para vocês porque é o que vocês estão vivendo. Mas imagine vocês terem que trabalhar o resto da vida de vocês em um emprego que vocês não gostam. Já parou para pensar? Então, eu dou o exemplo das aulas de vocês por isso. Porque, gente, é dolorido você trabalhar em uma coisa que você não gosta. Já existem várias pesquisas que dizem que o aumento no índice de suicídio tem a ver com o trabalho, que as pessoas não gostam, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, não agora na pandemia, não vai fazer piadinha, tá? Mas, enfim, então, se você se conhecer e fazer o que você gosta, já é um passo para a sua felicidade, para o resto da sua vida, tá? Então, você tem que. O que o Sócrates queria era proporcionar a criação de juízos, né? Mais fundamentados no logos, ou seja, na razão. E essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que tenham gostado. Ó, beijinhos e até mais.